para vocês, né, que eu vou fazer um corte danado aqui dentro desse negócio. Não vou falar e explicar todas as passagens que estão colocadas aqui. Basicamente, a gente introduzir uma nova operação sobre as raízes, que é chamada reflexão de Weil, né? Eu vou falar sobre a reflexão de Weil, vou dizer o que é, mas eu só vou definir, vou entregar para vocês os fatos básicos sobre a reflexão de Weil. Eu vou deduzir isso, tá certo? As deduções estão nas notas de aula, mas elas não são importantes para o que eu quero continuar aqui. Por isso que eu não vou perder tempo com a dedução desses negócios. Agora, se vocês quiserem saber mais detalhes, pegue as notas de aula, dão uma estudada, apareçam na minha sala, né? Tirem dúvidas aí à vontade, não tem problema nenhum. Tá? Então vamos fazer isso, vamos definir essa reflexão de Weil, certo? Uma operação que você faz numa raiz envolvendo outra raiz, tá certo? Essa operação é assim. Suponha que você tem... é uma operação que você faz um vetor envolvendo uma raiz. Suponha que você tem y, né? Vetor bidimensional, não necessariamente uma raiz, é um vetorzinho lá, tá certo? Bidimensional. O que você chama da reflexão de Weil do y por alfa, né, é isso aqui, sigma alfa de y, tá? Na nossa notação, isso é y menos 2 alfa escalar y sobre módulo de alfa ao quadrado alfa. Isso é uma operação geométrica bem simples, né? Vamos só reescrever isso daqui. Se eu definir alfa chapéu como sendo alfa sobre módulo de alfa, certo? Então, o sigma alfa de y, ele é y menos 2 alfa chapéu y alfa chapéu, certo? O que está acontecendo aqui? Né? Supor que você tenha o seu y aqui, certo? E aqui você tem o seu alfa, certo? O que é isso aqui? Alfa escalar y na direção de alfa. Você está tirando a projeção de y na direção de alfa, certo? Então, esse cara aqui é um vetorzinho que tem modo 2 alfa escalar y na direção alfa, certo? Então, se você subtrair ele uma vez do y, o resultado vai ser um cara assim, né? Porque o y ele tem essa componente e essa componente, né? Se você subtrair essa componente uma vez, você vai ficar só com esse cara. Se você subtrair duas vezes, você vai ficar com um cara que tem a componente oposta. Esse cara aqui é o sigma alfa de y, né? Se subtraiu uma vez, bateu aqui. Subtraiu mais uma vez, termina aqui. Então essa reflexão de Weil, né, ela é uma reflexão por um hiperplano perpendicular à raiz. Essa para n dimensões, né? Para duas dimensões está claro. Você está aqui a raiz, você está aqui uma reta perpendicular. Em relação a essa reta perpendicular, você reflete, você rebate o teu y. Você
passou desse y apontando para cima e desse y apontando para baixo. Certo? Geometricamente é isso que é a reflexão de Weyl. Né? E está bastante claro que se você fizer sigma alfa do y, vai dar y de novo. Certo? E se ele bater duas vezes, você volta para o mesmo lugar. A grande jogada da reflexão de Weyl é a seguinte: é que você vê o seguinte, se você tiver vou colocar assim, lema, né? Se beta e alfa são raízes, sigma alfa de beta e sigma beta de alfa também são. Então a reflexão de Weyl é um jeito de encontrar raízes, tá certo? Se tiver uma raiz, você sai fazendo reflexão de Weyl dessa raiz por outra raiz, se tiver duas raízes, você sai fazendo reflexão de Weyl por uma raiz e encontra outra, e assim por diante. Né? Você viu aqui o caso do SU3, por exemplo. Vou pegar aqui, por exemplo, essas duas raízes aqui, né? Do SU3. Então, se eu fizer a reflexão de Weyl dessa raiz por essa, eu vou encontrar uma raiz assim, né? Tá certo? Agora, se eu fizer a reflexão de Weyl dessa raiz por essa, eu vou encontrar essa raiz. Se eu fizer a reflexão de Weyl dessa raiz por essa, eu vou encontrar essa raiz. Então, todo o sistema de raiz do SU3, eu reencontro usando as reflexões de Weyl. Agora, a reflexão de Weyl dessa raiz por essa, que está aqui, né? Eu vou encontrar essa assim. Faço uma perpendicular à raiz e reflete em relação à perpendicular. Vai fazendo isso. No caso do SU3, a gente conta todo o sistema de raiz. Certo? No caso de outro sistema de raiz, pode ser que não. Né? Pode ser que um pedaço do diagrama você encontre, mas não encontra o diagrama todo. Então, isso é a reflexão de Weyl. Aqui nas notas de aula tem a prova, né, dessas coisas que eu estou falando para vocês. Né? Que a reflexão de Weyl de uma raiz é uma raiz. Está lá para o outro. Mas o que a gente precisa saber de fato é isso. Isso aqui. Né? Se beta e alfa são raízes, sigma alfa beta, sigma beta alfa também são. Vamos só guardar isso na cabeça. Então, com isso a gente pode mostrar, vou chamar isso aqui do lema 1, né? O lema 2 diz o seguinte: se alfa escalar beta é positivo, então alfa menos beta é raiz. Se alfa escalar beta é negativo, então alfa escalar alfa mais beta é raiz. A prova é bem simples se a gente usar a reflexão de Weyl. Não? Então, suponha que alfa escalar beta é maior que zero. Não? Vamos tomar o primeiro caso. Tá? Se alfa escalar beta é maior que zero, então ou 2 alfa escalar beta sobre alfa 2 é 1, ou 2 alfa escalar beta sobre beta 2 é 1. Lembra de MN? Não? MN, sempre um dos casos era obrigado a ser 1. Né? A menos que você tivesse um caso trivial lá de 4. Né? N vezes N igual a 4. Aí um deles podia ser 2, mas isso é um caso proibido. Né?
supor isso aqui, que 2α escalar beta sobre alfa 2 igual a 1. Né? Vou tomar esse caso. Então, se eu pegar sigma alfa de beta, isso aqui é beta, menos 2α escalar beta sobre alfa 2, alfa, né? Mas eu acabei de escolher, 2α escalar beta sobre alfa 2 igual a 1. Portanto, isso aqui é exatamente beta menos alfa. Certo? Direto. Né? Se eu tomar a segunda opção, né, eu encontro beta, alfa menos beta, não beta menos alfa. Se beta menos alfa é raiz, alfa menos beta é raiz. Então as duas opções chegam no mesmo resultado. Tá? E se o alfa escalar beta for menor que zero, né, então você vai ver o seguinte, que ou 2α escalar beta sobre o módulo de alfa 2 é menos 1, ou 2α escalar beta sobre o módulo de alfa 2 é menos 1. Um dos dois é menos 1. Certo? Se um dos dois é menos 1, você pega um deles, por exemplo, faz a reflexão de vai em volta do cara e tem um beta mais alfa. Do mesmo jeito. Certo? Então, é interessante observar isso, que você também pode obter raízes dentro do seu sistema de raízes, somando raízes e subtraindo raízes. Tá certo? Para isso, né, você tem só que tomar o seguinte cuidado. Se elas formarem um ângulo agudo, um ângulo menor que 90 graus, você tem que tomar a diferença delas. Se elas formarem um ângulo maior que 90 graus, você tem que tomar a soma. Certo? Está pronto para colocar mais um teorema, né? Vai ser colocado aqui sem prova, né? Lema sem prova, lema quase com prova, né? Teorema sem prova, né? O teorema sem prova é o seguinte: existem R raízes esse R aqui é o rank, certo? Você vai chamar de raízes simples, certo? Tais que qualquer raiz alfa vai poder ser escrita como mais ou menos somatório de igual a TR em alfa e. Aqui eu estou supondo que tem alfa 1, alfa 2 e alfa R. No caso do SU3, só tem duas, né? Alfa 1 e alfa 2. E o que está sendo dito aqui é que qualquer raiz pode ser escrita como uma combinação linear dessas, no caso do SU3, duas raízes. Tá certo? Com coeficientes que são ou todos positivos ou todos negativos. Inteiros positivos. Então, ou todos eles são positivos ou todos eles são negativos, que são de menos. Né? Você vai ter raízes positivas, são as raízes que você consegue escrever só com coeficientes positivos. Raízes negativas, por definição, serão raízes que você pode escrever só com coeficientes negativos. E dentro dessas raízes simples. Essas são chamadas raízes simples. Né? Mais uma vez, isso é inteiramente trivial para o SU3. Né? Não tem nenhum obstáculo para a gente ver isso.
Você pega o diagrama aqui do SO3, né? Vamos chamar essa daqui de alfa 1 e essa aqui de alfa 2. Tá certo? Vamos dizer que elas são as raízes simples. Você observa imediatamente que essa que está aqui é alfa 1 mais alfa 2. Essa daqui é menos alfa 2, essa daqui é menos alfa 1 e essa é menos alfa 1 menos alfa 2. Então todas as raízes do SO3 podem ser dadas em termos dessas duas, alfa 1 e alfa 2, que são as raízes simples. Tá certo? A brincadeira, e na verdade por isso que está cheio de reflexão de Weil aqui nesse negócio, é porque eu imaginei que numa fase muito anterior de preparação dessas aulas, né, que dava para preparar, para mostrar isso em geral para qualquer grupo de Lie compacto semicimples, sem maiores problemas. Mas tinha outros obstáculos no meio e eu acabei desistindo. E não me arrependo de ter desistido, porque realmente, para o que nós precisamos, a gente não precisa ir nessa direção. Então fica o teorema inicial sem prova, mas aprovado para SO3. Tá certo? Cuidado. O teorema vale para qualquer grupo de Lie compacto semicimples. Para isso que não tem prova. Mas para o SO3 é explícita a prova. Tem essas duas raízes, são as raízes simples do SO3, essa alfa 1 e alfa 2, e dentro das quais você pode escrever todas as outras. Essa daqui, essas três, são as raízes positivas, essas três são as raízes negativas do SO3, segundo o critério que eu acabei de dizer. Tá? Nós vamos dar uma definição mais operacional do que significa ser positivo ou ser negativo. Né? Vamos dizer que raiz positiva ou negativa. Sua primeira componente diferente de zero é positiva. Negativo. Você vê aqui, por exemplo, que esse cara aqui vai ser positivo. Né? Esse aqui também, esse aqui também. Quais são os componentes dele? Vamos supor, esse alfa 2 é alguma coisa aqui no eixo x positivo e alguma coisa no eixo y positivo. O alfa 1 é alguma coisa no eixo x positivo e alguma coisa no eixo y negativo. Tá certo? E alfa 1 mais alfa 2 é só alguma coisa no eixo x positivo. Então, a primeira componente dela, desses três caras, que é diferente de zero, é um número positivo. Tá certo? Já, por exemplo, essa daqui, se essa aqui fosse 0, 1, por exemplo, essa seria 0 menos 1. A primeira componente diferente de zero dela seria menos 1, que é negativo. Então, é uma raiz negativa. Mesma coisa para essa, mesma coisa para essa. Certo? Componente x dessa é negativa, componente x dessa é negativa. Esse é o primeiro componente diferente de zero das duas. Né? Então, nossa definição operacional de raiz positiva ou negativa vai ser olhando para a raiz e verificando se a primeira componente diferente de zero dela é positiva ou negativa. Pura e simplesmente. Né? Nessa avaliação aqui, a gente continua a ter alfa 1 e alfa 2 como sendo as raízes simples, né, em questão aqui. Esse negócio de raízes positivas e negativas, elas permitem que a gente introduza uma ordem no espaço das raízes. Né? Se eu tiver alfa e alfa minha, raízes arbitrárias, né? Eu vou dizer que alfa é maior do que alfa linha se alfa menos alfa linha for positivo. Certo? Você pega alfa linha e subtrai. O que você vai obter é uma raiz, né? É um número positivo, cujo primeiro componente diferente de zero é positivo,
Então, alfa é maior que alfa'. Se for o contrário, alfa é menor que alfa'. Tá certo? Esse negócio aqui, maior que zero, menor que zero, é com esse critério que eu acabei de colocar aqui. Tá certo? Bom, legal. Então, falando sobre as raízes, falando sobre todos os diagramas de raízes possíveis, de rank 2, né? Fica um gostinho de que a gente poderia estender essa análise e falar sobre todos os conjuntos de raízes possíveis de rank arbitrário. Será que isso é verdade? É verdade. Mas para isso, a gente precisaria evoluir numa outra direção. A gente precisaria desenvolver alguns outros instrumentos que não vêm ao caso para as coisas que a gente quer estudar aqui no curso, né? As palavras-chave aí são matriz de Cartan e diagramas de Dynkin, certo? É toda essa classificação A, B, C, D, E, F, G, não sei o que, a gente viu que a gente esboçou aqui nos diagramas de raízes, elas são válidas para classificar todos os diagramas de Dynkin possíveis. Os diagramas de Dynkin são diagramas que são montados justamente a partir das raízes simples. Né? São desenhos, de fato. Só que tem regras para você fazer esses desenhos. E você seguindo essas regras, você termina em todos os grupos de Lie possíveis. Os clássicos e os excepcionais. Os clássicos são aqueles que vêm de uma forma quadrática, que você olha e fala, esse cara aqui preserva tal forma quadrática. Os excepcionais são os que foram descobertos como possibilidades não proibidas pelos diagramas de Dynkin. Tá certo? Eles existem, né? São grupos perfeitamente factíveis. Né? Então, eu espero assim que com essa história das raízes tenha ficado um gostinho, pelo menos, que dá para seguir um pouco mais em frente e aprender um bocado de coisas interessantes sobre a existência mesmo de grupos de Lie. Tá certo? A existência, nem sobre a estrutura. Porque a existência já vai conduzir a estrutura. Como eu disse aqui, se eu normalizasse uma das raízes do SO3, as outras estavam todas encontradas. Aí eu fazendo o trabalho reverso, tá certo? Eu podia descobrir as constantes de estrutura. Ok? Eu certamente descobri as constantes de estrutura. Então, essa parte a gente se segura e nós vamos usar o que a gente aprendeu agora sobre as raízes para trabalhar com outro conjunto de entidades aí, que são os pesos, dos quais a gente não vai falar agora, né? Falamos na quinta-feira. Os pesos, sim, as raízes não, mas os pesos, sim, vão ser os caras que a gente vai associar com observáveis físicos mais tarde, tá certo? E eles vão ser usados para classificar estados de uma determinada representação. Portanto, para classificar, eles vão ser números quânticos associados com as partículas que a gente estiver colocando aí para frente, tá certo? Mas a discussão das raízes é importante para a gente fazer a discussão dos pesos. Então, para isso, a gente precisava passar hierarquicamente pelas raízes primeiro. Tá? Na aula que vem, então, a gente fala sobre os pesos, pelo menos a gente começa a falar sobre os pesos, e agora já dá para ter uma estimativa, eu acho que ou na aula que vem, ou daqui a 2 aulas, esse assunto acaba, certo? E aí a gente entra na receber, certo? Aí a gente vai receber com esse equipamento de teoria de grupos desenvolvido à nossa disposição.